Bem-vindos a mais um Escala Global, o programa de análise internacional da Renascença, sempre à quinta-feira. Parece que foi desta. Estados Unidos e Irão assinaram um memorando de entendimento e agora o mundo faz figas para que os ataques de Israel no Líbano não façam Teherão rasgar o acordo. São notícias que agradam aos mercados, com o Estreito de Hormuz a reabrir e que surgem na mesma semana de mais um Conselho Europeu e também de uma reunião do G7. Recebemos por isso hoje Margarida Marques, nos últimos anos foi Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, também eurodeputada pelo PS e vai ser uma análise complementada, como habitual, pelo nosso comentador residente, Manuel Poeixo Torres. Olá aos dois, obrigado por estarem na companhia da Renascença, Manuel. Olá, muito bom dia, Margarida, obrigado por ter aceito o nosso convite. Irão e os Estados Unidos já assinaram digitalmente o memorando de entendimento, tudo parece mostrar que é desta, à exceção de Israel, não é? Margarida Marques, parece-lhe provável que Teherão ainda volte atrás, se Tel Aviv não desistir dos ataques no Líbano? Este é desta é que eu não sei se subscrevo, ou seja, gostava de subscrever, mas não sei se... eu acho que se criou uma situação de desconfiança relativamente a situações desta natureza que é difícil de dizer é desta. Eu acho que foi positivo ter havido este acordo. Não é propriamente um acordo, é um memorando de entendimento, que apesar de tudo tem, digamos, um compromisso diferente, é um memorando de entendimento para iniciar a negociação. Evidentemente que não resolve o problema da região. Não resolve o problema da região porque Israel não está disposto a aceitar, digamos, o conteúdo do memorando de entendimento, por um lado, e, por outro lado, evidentemente, este memorando de entendimento evidencia uma grande fragilidade da parte dos Estados Unidos. Ou seja, eu acho que depois do ataque de Israel e Estados Unidos ao Irão, não era esta, imagino eu, a expectativa da diplomacia americana. A diplomacia americana é muito especial, mas estou convencida que não era esta a expectativa. E seria um da acordo diplomacia. que Trump consideraria sempre muito mau se fosse tomado por outra força política, Sim, não é? claramente. Quando ele compara, por exemplo, com o memorando com o seu antecessor, com Obama, de facto, comparar um com o outro não tem comparação. E, sobretudo, quando nós hoje ouvimos Trump referir-se a este acordo como a grande conquista, a questão do nuclear, ou seja, parar o nuclear, já Trump tinha prometido quando há uns meses atrás fez um ataque ao Irão. Infelizmente, acho que é um passo muito positivo. Acho que é, apesar de tudo, um instrumento ao qual os parceiros da região se podem agarrar para tentar reduzir a conflitualidade na região, mas não resolve a conflitualidade na região porque Israel não está disposto a aceitar o memorando. Este prazo de 60 dias para alcançar uma solução a longo prazo a nível nuclear é sequer algo realista? Eu acho que esses 60 dias podia ser 90, podia ser 30, portanto é dar mais tempo para a negociação. A questão do nuclear, se calhar, será a situação mais fácil, ou seja, o Irão, há uns anos atrás, já tinha assinado um tratado relativamente à questão do nuclear. É Trump, no seu primeiro mandato, que bloqueia esse tratado e que sai desse tratado. Portanto, eu acho que, apesar de tudo, é uma questão que pode ser encontrado um compromisso. Relativamente à questão do Líbano, relativamente à questão mesmo das sanções, relativamente ao Estreito de Hormuz com novas regras, vamos ver se essas regras respeitam o direito internacional do mar ou se estão também, mais uma vez, a destruir aquilo que é o compromisso do direito internacional. Portanto, há aqui muita coisa em aberto. Eu diria, tenho um pouco a noção, posso estar errada, mas não acho sequer neste momento que a questão do nuclear seja a questão mais complexa nesta negociação. A não ser que os Estados Unidos voltem com a ideia de que querem que seja oferecido aos Estados Unidos todo o urânio enriquecido que existe no Irão. Manuel Poeixo Torres, partilha desta perspectiva. A questão de Hormuz até pode ser mais complicada de resolver e, de alguma medida, até usada aqui como moeda de troca por parte do Irão.
Alexandre, vou voltar atrás para falar sobre o JCPOA de Barack Obama. A Margarida falava aqui de um ponto importante, tem que ver com a comparação entre um memorando de entendimento, que pode acabar depois com uma ratificação vinculativa do Conselho de Segurança das Nações Unidas, num acordo de paz. Mas é preciso voltarmos atrás porque recorrentemente falamos sobre Obama. Eu nem nunca fui fã de Obama, tirando o seu marketing político foi absolutamente brilhante. Acho que John McCain teria tido uma capacidade diferente de fazer política externa. Já no que diz respeito à doméstica, as coisas são um pouco diferentes porque as agendas e as ideologias políticas também eram diferentes. No entanto, isto para dizer que Obama tem mérito na construção, no desenho e no enforcement, na execução do acordo JCPOA, por um simples motivo. Foi um acordo que conseguiu celebrar com o Irão, profundamente teocrático, com forças extremistas bem vivas, tão vivas quanto hoje, e que tinha vários modelos de planeamento e de execução de sanções acessórias caso o Irão não cumprisse com aquilo que teria sido articulado. Essas sanções acessórias, Barack Obama utilizou aquilo que era a influência que tinha junto dos seus aliados na Europa para conseguir impor sanções que conseguissem controlar e conseguissem degradar o sistema económico e a inserção do Irão no mercado internacional. Isto era brilhante do ponto de vista da estratégia política. Ora, agora passados 10 anos, 11 na verdade, olhamos para este memorando de entendimento e não encontramos sanções acessórias. Encontramos vencer ou perder, cumprir ou rasgar. Portanto, é preto e branco, 8 ou 80. E este tipo de contrastes acabam sempre por correr muito mal em diplomacia internacional, em política estratégica, e é perigoso. É perigoso porque o Irão aqui só tem uma obrigação, é cumprir o que está estatuído. Se não cumprir, então o que é que acontece? Rasgando-se o acordo, Alexandre. Um novo conflito. Rasgando-se o acordo, não existem mecanismos acessórios para se imporem sanções e se tentar travar um hipotético e aparentemente inevitável conflito com o Irão. No que diz respeito a Israel, Israel é um caso diferente. Israel, hoje também ouvíamos aqui na antena da Renascença declarações da embaixadora do Paquistão, que dizia que Israel é uma pedra no sapato. Um obstáculo ao cessar-fogo. Um obstáculo. Mas eu não vejo as coisas dessa forma. Porque não é apenas a posição de Israel que é o obstáculo, mas é a relação absolutamente destrutiva entre um regime teocrático iraniano e um regime que é neste momento reformista em Israel. E, portanto, a falta de resolução destas duas partes é inevitável que leve ao insucesso de um acordo que não tem meias medidas e que, inclusivamente, não envolve os seus aliados. Portanto, mais tarde ou mais cedo, este vai ser um acordo que será para rasgar, porque as tensões são máximas e, como dizia a Margarida, e nós já aqui o discutimos muitas vezes, para lá do armamento nuclear, que deve ser destruído ou que deve ser diluído e extraído do Irão, existe uma arma natural que é claramente o fado geográfico onde o Irão existe e é imutável. Portanto, o controle do Estreito de Hormuz é claro e evidente que consegue definir aquilo que é o comportamento dos outros Estados para com o Irão e é verdadeiramente uma ferramenta de dissuasão natural. E isto os Estados Unidos não vão conseguir alterar, a não ser que mudem, que forcem uma alteração de regime. Mas sem botas no terreno, contra um regime teocrático que está disposto a sacrificar... Neste momento é uma opção muito improvável, não é? Tentar forçar essa mudança de regime. Improvável eu não diria, porque tentaram-no. Sim, mas tentar repeti-lo. Depois das eleições, a conversa é outra. E precisamente sobre as eleições, como é que interpreta estas últimas palavras, recentes declarações de Donald Trump sobre Benjamin Netanyahu quando lhe pede prudência? É Donald Trump a tentar proteger-se das intercalares quando sabe que provavelmente Netanyahu já vai embora também no outono? Está a preparar o terreno para quem vier de Israel, para quem vier liderar Israel a seguir. E agora conversávamos sobre este plano de 60 dias e nós falamos, bom, se daqui a 60 dias tem que haver uma resolução, não necessariamente. Donald Trump tem-nos habituado às renovações, a seguir de renovações, seguidas de mais renovações e, portanto, as renovações podem ir até dezembro
ou para lá de dezembro de 2026. Portanto, é natural que peça alguma prudência e equilíbrio e ponderância e temperança a Bibi Netanyahu, que também terá eleições dentro de pouquíssimos E Trump sabe que as sondagens meses. não são propriamente sorridentes a Netanyahu. E Bibi Netanyahu sabe também que terá que fazer tudo o que conseguir para sobreviver politicamente, para garantir uma vitória no seu ticket e para conseguir comandar os destinos de Israel por mais um mandato. E a sua base eleitoral, a base eleitoral de Bibi Netanyahu, vê com bons olhos Os ataques ao Líbano. mas não são ataques ao Líbano, são ataques do Hezbollah no Líbano, e que nós traduzimos facilmente para ataques ao Líbano. Não é a soberania do Líbano que está em causa. Na verdade, Israel está a tentar libertar o Líbano daquilo que são uma mordaça que o Irão criou. Interessante falar sobre isso porque Donald Trump disse, eu penso que por falta de consistência, eu diria por falta de consistência política, mas talvez seja precisamente por consistência política, disse que se calhar a Síria deveria substituir-se a Israel para tentar destruir a ameaça do Hezbollah. Isto, com certeza, que é mais um prego no caixão naquilo que é a relação entre Donald Trump e Bibi Netanyahu. Temperança é importante para Donald Trump. Não é importante, e a verdade é nocivo, ao ticket de Bibi Netanyahu, que fará de tudo para conseguir atingir os seus objetivos políticos. E é um sobrevivente. Margarida, já aqui falámos até do Paquistão e da mediação, vamos dar aqui um passo em frente da nossa reflexão. Se quiser fazer aqui algum reparo, algum comentário nas palavras do Manuel, claro que o poderá fazer, mas deixe-me também lançar-lhe esta pista. Nós não estaremos a exagerar quando dizemos que a União Europeia entrou muda e saiu calada em todo este processo de negociações no Médio Oriente. Era inevitável, tendo em conta as tensões crescentes com Donald Trump, entre Donald Trump e Bruxelas, ou de facto os líderes europeus tinham espaço para fazer mais? Deixe-me só fazer um comentário antes de passar para a União Europeia. Eu acho que o que se está a passar no Líbano é exatamente aquilo que se passou em Gaza e depois na Cisjordânia. E na Cisjordânia não há Hamas. O Hamas está em Gaza. E eu diria, para usar uma expressão muito portuguesa, à pala do Hamas, Israel destruiu Gaza e a Cisjordânia. E hoje a Palestina, o povo palestiniano encontra-se na situação em que todos nós conhecemos. E aquilo que nós estamos a assistir hoje no Líbano é que é a mesma estratégia, ou melhor, a mesma tática, usando o Hezbollah. O Hezbollah, todos nós sabemos que é um movimento apoiado pelo Irão, mas também sabemos que, exatamente usando o argumento Hezbollah, o Israel está a bombardear o Líbano, a bombardear jornalistas que não são Hezbollah, de cadeias internacionais, estão a bombardear pessoas, técnicos da área da saúde. Aliás, o próprio Trump disse há 2 ou 3 dias, para matar uma pessoa não é preciso deitar abaixo um prédio. Portanto, era a expressão dele. E aquilo a que nós estamos a assistir no Líbano é exatamente a mesma coisa. E quando hoje Trump vem dizer que a Síria pode ir ao Líbano, em vez de ser Israel a resolver o problema do Líbano, nós sabemos quem é que está no governo na Síria, é o ISIS. E, portanto, tudo isto, nós sabemos que a complexidade política da região é a mesma, mas temos também a noção de que não se olha a meios para atingir fins. Nós sabemos quem é que financiava o Hamas antes da guerra. Foi o próprio Netanyahu que disse de onde é que vinha o dinheiro e era eu que o entregava ao Hamas para destabilizar a Palestina. Foi eu que o disse, eu estou a repetir aquilo que eu disse. E, sobretudo, o que nós sabemos que está por trás de toda esta estratégia é a posição dos seus 2 ministros de extrema-direita mais ativos, em que um deles, num programa que passou, já não me lembro se na CNN, se na RT, há algum tempo, explicava que o objetivo é o Grande Israel. E o Grande Israel é a ocupação da Jordânia, do Líbano, da Síria e do Irão. E, portanto, evidentemente, nós sabemos que é essa a estratégia de Israel. Os Estados Unidos e a forma como eu percebo a sua análise e sigo a sua análise relativamente aos cadernos eleitorais, isto é estratégia global, mas, digamos, as razões imediatas têm a ver com o calendário eleitoral e com a situação frágil de Netanyahu. E são as pessoas todas da região que sofrem por isso, da região e do mundo, com as implicações que teve e que tem, designadamente no que diz respeito ao preço da energia.
e as implicações que tem ao nível das economias, porque tem efeito, o preço, o aumento da energia tem um efeito multiplicador. Relativamente à questão da Europa, eu acho que há aqui dois momentos diferentes. Sob a questão de Israel, acho que é inaceitável a posição da Europa. É inaceitável que a Europa não tenha conseguido chegar a acordo relativamente à posição, designadamente, suspender o acordo de associação entre a União Europeia e Israel. Totalmente ou parcialmente, como pede Portugal? Eu acho que devia ser suspender o acordo. Se conseguir suspender parcialmente, já será um passo. Mas eu acho que a União Europeia e a Comissão Europeia têm todas as condições. A Comissão Europeia tem competência para suspender parcialmente o acordo. Porque é claro, nos tratados da União Europeia, que a União Europeia só pode ter um acordo de associação com países que respeitem os direitos humanos. Há outras condicionalidades, mas há esta condicionalidade a respeito dos direitos humanos. E, de facto, Israel não respeita os direitos humanos na Palestina, como não está agora a respeitar Isso não no traria Líbano. uma avalanche económica ainda mais complicada para a União Europeia, tendo em conta os tempos que já vivemos? Suspender o acordo, nomeadamente Não na parte do traria, comércio? porque isto é uma discussão antiga, mesmo antes da guerra, porque, por exemplo, uma das questões que era problemática e que o Parlamento Europeu já tinha colocado muito antes da guerra, é que tem universidades que funcionam e centros de investigação que funcionam nas zonas ocupadas e que participam no programa Horizon, no programa de investigação da União Europeia. E isso viola completamente os princípios de participação no programa Horizon, no programa de investigação. E isso nunca foi feito. E as coisas foram progressivamente degradadas. Nós assistimos nos últimos tempos, mesmo do lado da Alemanha, o chanceler Merz já fazer um discurso mais crítico da atitude de Israel, mas quando chega ao momento de tomar uma posição, são incapazes de haver... São os principais entraves, aliás. São o principal entrave, com a Alemanha e com a Áustria, sobretudo, mas a existência desse acordo. Ou seja, houve progresso no discurso, não houve progresso na decisão política. Mas essa responsabilidade de não conseguir suspender o acordo, na sua perspectiva, seria necessário? É uma responsabilidade da Comissão Europeia porque podia suspender parcialmente ou do Conselho Europeu porque não consegue arranjar o consenso entre os Estados-membros? A Comissão Europeia tem competências próprias e exclusivas para poder suspender parte do acordo. Tem a ver com a competência exclusiva da Comissão em matéria de política comercial. E aí, aliás, há vários artigos sobre isso, a procurarem mostrar essa situação. Evidentemente que a Comissão não o quis fazer e não fazendo a Comissão, terá que ser o Conselho Europeu e por unanimidade. E, portanto, é aí que se criam todas as dificuldades no Conselho. Mas suspender parcialmente, a Comissão pode fazer. Mas poderia ser feito um maior esforço até de negociações dentro do Conselho Europeu por parte de António Costa para que isto acontecesse? Eu acho que António Costa, tanto quanto sei, tem feito tudo para conseguir convencer os críticos a darem o seu apoio à suspensão do acordo. Evidentemente que ainda não o conseguiu. Mas isso tem a ver com a posição dos Estados-membros. Precisamente até sobre a União Europeia e o Conselho Europeu, vamos já enverdar pela Ucrânia, porque começa hoje mais um Conselho Europeu. Hoje, quinta-feira, prolonga-se para sexta, faz um rescaldo do G7, discute também o papel de Bruxelas nas negociações para o fim da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. A nomeação de um enviado especial para negociar a paz na Ucrânia é inevitável, na sua perspectiva? É importante? Eu acho que é importante. Acho que é importante trata-se de uma problemática em que todos os dias há mudança. E ainda hoje saiu a notícia de que, vindo do gabinete de António Costa, e que aliás já passou na reunião do G7, da necessidade de se começar a abrir alguns corredores para falar com a Rússia. Porque nós sabemos que numa negociação não se começa imediatamente a negociar. É necessário abrir portas que foram fechadas no sentido de se iniciar uma negociação. E acho que aí a União Europeia pode ter um papel importante e deve ter um papel importante, na medida em que a União Europeia tem sido o principal apoiante de Zelensky e da Ucrânia, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista
bélico, diria, mas tem apoiado significativamente a Ucrânia. Evidentemente, a guerra não se pode prolongar e, portanto, penso que é urgente que consigam um memorando de entendimento. É urgente abrir portas para começar a falar com a Rússia. Acha que, Manuel Peixoto Torres, acha que a Rússia está agora mais convencida a falar e se calhar até a sentar-se à mesa com a Ucrânia para uma reunião com Zelensky, como o presidente ucraniano já pediu? Será que a União Europeia vai conseguir forçar esta abertura? Alexandre, eu tenho a felicidade de poder dizer que não faço política e não sou político. E, portanto, toda a minha vida eu estudei a guerra. E a natureza da guerra, a gramática da guerra, como é que se combatem as guerras. E porquê é que se combatem as guerras? E a verdade é que todos os grandes mestres da estratégia, todos os grandes professores da estratégia contemporânea como a conhecemos, todos eles dizem que a pior de todas as guerras são as guerras urbanas. E depois, logo a seguir, são a degeneração da guerra urbana na guerra total. Ora, a guerra total é uma guerra que vai para lá, é uma guerra ilimitada, onde se colocam povos contra povos. E o objetivo da guerra já não é necessariamente a destruição do exército adversário, mas a extinção, a aniquilação dos povos. Bom, nós daqui podíamos tirar muitas ilações, mas a verdade é que os dois conflitos, aqueles que são mais quentes no momento, porque existem outros espalhados pelo continente africano, no Médio Oriente e na Ucrânia, estão intimamente interligados. Porque os patrocinadores da guerra são exatamente os mesmos. Rússia e Estados Unidos da América. São os dois, as maiores potências bélicas envolvidas nos conflitos, com parceiros interesseiros envolvidos à mistura. Índia, Paquistão, China, União Europeia, etc. Portanto, toda a gente tem aqui um objetivo. Mas a Europa, para além de um objetivo, tem uma responsabilidade, que é garantir que devolve a paz de volta ao continente euroasiático, porque o continente europeu está inserido no continente euroasiático, e garantir que mais tarde ou mais cedo a paz é estável, é sustentável e renovável. Agora, o memorando de entendimento de futuro entre a Rússia e a Ucrânia é adiar o inevitável. Abrir canais de comunicação são essenciais, mas a gramática de guerra e a comunicação política vai falhar, como já falhou durante as conversações de Merkel, como já falhou durante as conversações de Hollande. Como falharão agora se o objetivo da União Europeia for simplesmente chegar a um entendimento com a Rússia? A Rússia ganha, como aparentemente ganha estrategicamente o Irão, neste memorando de entendimento, em que sobrevive o regime, em que se mantém latente as diferenças e os contrastes estratégicos entre os dois beligerantes, e mais tarde ou mais cedo teremos uma Rússia rearmada, fortificada, com uma mentalidade preparada para a guerra, porque morreram milhares de soldados, há milhares de famílias em luto na Rússia e na Ucrânia, e estará mais capacitada do ponto de vista da sua cultura política para conseguir gerar um novo conflito que provavelmente não será só na Ucrânia. Como é que se faz uma comunicação política competente? Através da ligação entre três variáveis. Primeira variável, uma cultura política reforçada, una e consolidada no seio da União Europeia e da NATO. Dentro da NATO existem algumas vozes diferentes de diferença, mas que ainda assim existe essa consolidação. Através de mecanismos de resiliência interna, de construção do tal programa de defesa total que as nações deveriam ter imposto às diferentes capitais e infelizmente não conseguiram. E terceiro, através de demonstrações de vontade, como a Finlândia acabou de fazer ontem. O que é que aconteceu ontem na Finlândia? A Finlândia rasgou a lei, a legislação, que proibia o uso de armamento nuclear no seu país. Isto é para lado histórico. A passagem também. Isto é para lado histórico. E a passagem. Portanto, o transporte, a logística de armamento nuclear. Dizem as fontes e dizem os atores políticos finlandeses, não quer a Finlândia nunca usar armamento nuclear, nem ter instalados lançadores nucleares naquele país. Ainda assim, a legislação foi rasgada. Porquê? Porque a Finlândia reconhece qual é a vulnerabilidade geográfica da sua nação, reconhece qual é as suas responsabilidades no seio da União Europeia e da NATO, e que mais tarde ou mais cedo haverá uma necessidade de demonstrar esse interesse. Qual é o problema?
O problema é que, provavelmente, estas três variáveis são extraordinariamente difíceis de se interligarem e de uma forma conjunta apresentarem uma comunicação concisa à Rússia. E a Rússia, precisamente, o que continua a fazer é o mesmo que sempre fez. Explorar as vulnerabilidades da nossa resiliência coletiva, dividir para conquistar, fragmentar para ganhar. E é isso que tem conseguido fazer. A Polónia continua a ser um basilar e uma linha da frente face àquilo que são os objetivos da Rússia na Bielorrússia. Lukashenko veio há pouquíssimo tempo dizer que não queria ser mal interpretado e pedia desculpa a Zelensky porque não quer criar uma guerra na fronteira sul com o vizinho ucraniano e que, se foi interpretado dessa maneira, pede desculpas porque certamente a Bielorrússia seria aniquilada pela Ucrânia. Palavras do Lukashenko, com certeza, que com muita ironia à mistura e com um objetivo claro, porque normalmente a Rússia e a Bielorrússia fazem sempre o oposto daquilo que afirmam. Portanto, é um momento muito perigoso para a União Europeia. É um momento muito perigoso para as nossas democracias, porque no seio destes conflitos e no seio da campanha de guerra híbrida do qual todos estamos expostos, acabam por nascer movimentos normalmente extremistas, tanto à esquerda como à direita. E isso é perigoso, porque acaba por minar a saúde e a coesão do nosso sistema liberal e regional. E democrático. Margarida Marques, até pegando nisto, é um momento muito perigoso, dizia o Manuel Pois Torres, para a Europa, e unindo com o último tema que falámos, que perfil é que deveria ter este enviado especial para negociar a paz na Ucrânia? Schroeder é uma carta fora do baralho. Schroeder não é a pessoa apropriada, já foram apresentados outros nomes e fundamentalmente, as questões fundamentais o que é que... Eu acho que nós estamos aí numa fase muito preliminar. Ou seja, é uma fase que eu não sei se um enviado especial já teria a capacidade para obter resultados. Acho que há uma fase de abrir portas, de começar a dialogar e, eventualmente, este enviado especial pode ter um papel e ter já um papel. Acho que antes do enviado especial, as diplomacias têm que começar a funcionar na relação com a Rússia. Pode ser algo prematuro ainda, esta figura? Não sei se é prematuro, ou seja, acho que a urgência não é os Estados-membros entenderem-se sobre um enviado especial. Acho que é necessário abrir portas e começar a conversar. Um bocado na linha daquilo que surgiu de afirmações do Presidente do Conselho Europeu, António Costa, na reunião do G7 e que hoje aparecem na imprensa internacional. Evidentemente, o perfil do negociador tem que haver uma pessoa que tenha uma grande capacidade de perfil negociador. Eu, por exemplo, costumo dizer, não pode ser um báltico, não pode ser ninguém que venha dos países bálticos, tem que ser alguém que de facto tenha uma posição de neutralidade histórica e que tenha capacidade de negociar com as duas partes. E é esse o perfil que é necessário para um enviado especial. Ou seja, a União Europeia tem a sua história, países da União Europeia têm a sua história nas relações passadas com a Rússia, história que eles não perdoam, e, portanto, nós precisamos de alguém que esteja livre da sua história. Da mesma forma que a Alemanha tem muita dificuldade na posição no Médio Oriente por causa da sua história na relação com Israel, evidentemente aqui coloca-se um problema semelhante. Mas um português seria uma possibilidade? Eu pergunto-lhe isto porque há semanas Durão Barroso dizia na Renascença que a Europa nunca devia ter fechado a porta totalmente a um diálogo com a Rússia, e é precisamente esses contactos que agora vemos a serem retomados. Seria uma possibilidade na sua perspectiva? Eu também acho que a Europa nunca devia ter fechado as portas com a Rússia. E acho que se fecharam algumas portas, que eram portas essenciais para hoje poder usar e mesmo para agir na própria sociedade russa. Estou a pensar, por exemplo, na relação com as universidades. Eu acho que foi um erro ter cortado a relação entre as universidades europeias e as universidades russas. É evidente que nós sabemos o poder de Putin sobre as universidades, mas é nas universidades que se criam espaços de libertação, espaços de independência política, etc. Por exemplo, acho que é um caso concreto em que houve um erro da União Europeia em cortar
lutar em impedir o contacto entre as universidades europeias e as universidades russas. Um português pode ser, perfeitamente. Nós temos portugueses que têm desempenhado papéis importantes em organizações internacionais e com capacidade de negociação. Durão Barroso, pela sua experiência europeia, é uma Durão possibilidade. Barroso tem os problemas de Minsk, porque Durão Barroso, como Presidente da Comissão Europeia, teve um papel muito ativo em Minsk e hoje nós estamos a viver as consequências de Minsk. Ou não? Sim, isto é um tema muito importante, porque quem se lembra do ataque em 2022 sabe, e quem está por dentro das organizações e que recebeu os briefings classificados, sabe precisamente porque é que teve que haver uma fratura entre as duas sociedades. Não é por acaso que as universidades tiveram que cessar os seus acordos, os Erasmus, o programa Sócrates, etc., com as universidades russas. A Rússia estava a utilizar todas as nossas janelas académicas, todas as nossas portas institucionais, para injetar indivíduos, pessoas que estavam altamente treinadas e capacitadas, para escutar, para ouvir, para conversar sem serem identificadas, para tentarem influenciar e minar por dentro. E tanto a União Europeia como a NATO conhecem bem estes mecanismos, estas táticas e estratégias. E não foi apenas por influência dos Bálticos, ou da Roménia, ou da Bulgária, que a União Europeia tomou esta medida. Foi uma medida coletiva. Se existem planos de defesa, agora de guerra, contra um Estado, esse Estado é a Rússia. Porque sempre foi, e por via daquilo que, mais uma vez, são os destinos geográficos do mundo, a Rússia, como a conhecemos, é uma ameaça real à existência da Europa. E claramente que existem vozes que o tentam suavizar, porque isto são expressões muito fortes, mas é inevitável, porque a verdade é que a Rússia continua a utilizar mísseis balísticos hipersónicos contra territórios na Europa. E eu aqui claramente estou a identificar a Ucrânia como território na Europa. Como também toda a região da Moscóvia, que vai desde São Petersburgo até ao sul, até à Geórgia, a Geórgia não é Rússia, claramente, mas até ao Cáucaso, faz parte da Europa. Mas nós não poderíamos esperar outras reações por parte de um regime que se tornou uma antítese direta daquilo que era a porta aberta, a política de porta aberta, não apenas da NATO, como da União Europeia. Deixe-me dizer e deixe-me recordar aos nossos ouvintes que a NATO tinha um conselho de conversações, de discussão, chamado Conselho NATO-Rússia, até 2014. E porquê é que foi congelado? Ele não foi eliminado. Essa porta ainda existe. Essa comunicação existe ainda. E staff to staff, o staff aliado consegue conversar com os militares russos. Mas porquê que foi congelado? Foi congelado porque a Rússia traiu a confiança não apenas dos aliados, mas do seu vizinho regional ucraniano. E, portanto, fazer daqui, tentar convergir para uma capacidade, um acordo de paz, porque a Europa precisa de paz, a Europa precisa de segurança. A Europa precisa de uma paz sustentável, porque, mais uma vez, aplica-se o mesmo modelo daquilo que falávamos no início desta conversa. Uma paz, simplesmente por marketing político, é atrasar aquilo que é inevitável. E a guerra do futuro não vai ser na mesma proporção daquela que nós assistimos nos últimos meses. E estamos cansados de repetir isto, mas isto não vai entrar na cabeça das pessoas enquanto o litro de gasolina não disparar para os 10 euros por litro, ou enquanto deixar de haver bens de primeira necessidade nos supermercados e as pessoas realmente ficarem alarmadas e preocupadas. Mas isto são os resultados diretos das políticas de hoje. E por isso é que deve ser feito com muita prudência, mas com atenção àquilo que é a definição do caminho estratégico, neste caso, do Bloco Europeu. A minha pergunta é: existe estratégia? Essa estratégia vai ser respeitada hoje e amanhã? Em Minsk não foi. Em Minsk havia uma estratégia, um mecanismo aparentemente funcionava e depois colapsou. Eu vi que queria reagir, Margarida. Queria reagir em 2 pontos. A questão da democracia e a questão da Rússia. Eu não sigo o raciocínio sobre a questão do papel das universidades, estou consciente das dificuldades e todos nós sabemos isso, mas penso que, apesar de tudo, conhecendo muito bem como é que funcionam os programas, acho que tinha sido mais sensato manter essas portas abertas. Mas acho que há uma outra questão, que é a questão de perverter a democracia europeia. E perverter a democracia europeia, aquilo a que nós estamos a
assistir nos últimos anos é que vem dos dois lados. Vem do lado da Rússia, vem do lado dos Estados Unidos. Bannon instala-se na Europa. Para Bannon, que foi o grande mentor ideológico de Trump na sua primeira eleição. Instala-se na Europa e, de facto, há uma interferência clara dos Estados Unidos nas democracias europeias, desde o discurso de Vance, por exemplo, até outras intervenções em plena campanha eleitoral, em que, quer em Munique, quer nas eleições na Hungria, há uma tentativa direta de interferir nas democracias europeias por parte dos Estados Unidos. E o mesmo do lado da Rússia. Ou seja, já era claro, por exemplo, na altura do referendo do Brexit, a influência de agências russas que agiam no terreno durante esse período. E isso era claro. Ou seja, nunca foi tão evidenciado, mas há, de facto, tentativas de interferência quer do lado dos Estados Unidos, quer do lado da Rússia, para destruir as democracias europeias. E têm sido o principal suporte dos movimentos de extrema-direita europeia. É a Rússia que financia parte dos movimentos de extrema-direita na Europa. É os Estados Unidos que financia parte dos movimentos de extrema-direita na Europa. E, portanto, isto é um grande desafio para a União Europeia, conseguir manter e estabilizar e lidar com estas perturbações externas no que diz respeito à democracia europeia. Há uma outra questão que levantou e que eu acho que é muito importante, que é a questão da segurança da União Europeia, segurança e defesa. A União Europeia, tradicionalmente, na sua história, só encontra soluções para problemas quando é confrontada com um conflito ou com o problema, e aí encontra soluções. O caso da segurança e defesa é exatamente a mesma coisa, ou seja, até hoje os Estados Unidos, até hoje os países da União Europeia não aceitaram partilhar uma maior partilha em matéria de política de segurança e defesa. Só neste momento em que são confrontados com uma guerra regional que toca a fronteira ou entra a fronteira da União Europeia, é que os Estados-membros se dispõem a partilhar uma maior partilha em matéria de Falta defesa e cedência de soberania. Falta cedência de soberania. É evidente que sejamos claros, porque a terminologia é mesmo essa. A comunicação, a informação, são elementos fundamentais na soberania dos Estados. E, portanto, tem havido algum progresso noutras matérias, designadamente em mecanismos europeus, de justiça, etc., mas em matéria de segurança e defesa, isso não tinha sido possível. E hoje os Estados-membros colocam-se numa situação em que percebem que, em primeiro lugar, tem que haver maior coordenação. Ou seja, tem que haver maior investimento, mas antes do maior investimento, tem que haver maior coordenação. E maior coordenação é partilhar mais soberania. Mas começa o problema, se me permites. Claro que sim. Uma última reação para fecharmos. Muito rápida. E para depois eu ainda fazer mais uma pergunta rápida à Margarida. Por partilhar informação. Se as nações não têm a capacidade técnica, material e humana, e até política, o desejo, acima de tudo política, porque é a política que depois vai conseguir operar tudo o resto. De partilhar informações classificadas sobre vulnerabilidades ou sobre ameaças, e não apenas sobre matérias transitórias, ok? Sobre realidades, então provavelmente tudo o resto acaba por desabar. A NATO e a União Europeia partilham informações há muitos anos, mas provavelmente não na frequência e não na intensidade que seria desejável. Ok? Eu falo com conhecimento de causa. Agora, voltando atrás e para terminar este ponto, que eu acho que isto é muito importante. É interessante que diga que os Estados Unidos também influenciam a democracia, a qualidade democrática na Europa, porque isso é válido e é real. Mas a forma como a Rússia o faz, para minar, é necessariamente está na base de uma estratégia de conquista territorial que os Estados Unidos não tinham passado. Não tinham. Porque este tipo de comunicação que Donald Trump recorrentemente faz, cada vez que se lembra da Groenlândia e do Canadá, tem que preocupar. Porque dá-se aqui uma mudança estratégica do pensamento da cultura política americana, que vê nos seus parceiros e vizinhos históricos, nos seus vizinhos e parceiros históricos e aliados, uma vulnerabilidade e, provavelmente, como são vulneráveis, são também eles fracos. Ora, a fraqueza não é mais do que uma percepção. E a Europa tem que dar sinais claros de que tem ambição política para se defender,
que se vai defender e que tem material suficiente e independência industrial para o fazer. É algo que neste momento Israel aprendeu a lição e foi assinada uma política agora, uma legislação, onde vão investir milhares de milhões de dólares na chamado Programa de Autonomia de Defesa Militar de Israel. É provavelmente o que a Europa, mais tarde ou mais cedo, tem que fazer. O programa SAFE é o primeiro degrau de muitos lances de escadas. Não é suficiente. E num relatório Draghi que ainda está por sair do papel. O programa SAFE, sim, mas o programa SAFE eu diria que é mais orientado para a aquisição de equipamento, nesta fase. Exatamente. Mas tem, por exemplo, no caso do programa de investigação e no fundo de competitividade, que surge um pouco na sequência no novo formato do orçamento plurianual da União Europeia, tem prioridade de defesa. Por exemplo, no programa CEF, que financia os corredores transeuropeus de transportes, há uma parte que tem a ver com a mobilidade militar, mas digamos que isso já é outro nível. A questão fundamental aqui, o programa Horizon serve, o programa de investigação, o Horizonte Europa serve para isso, e também uma prioridade no programa, no Fundo de Competitividade, é a questão, é o financiamento da investigação e da inovação na indústria da defesa. Para fecharmos o episódio e também para fecharmos um ponto que acho que há pouco não ficou muito esclarecido, Durão Barroso não é um bom nome, mas um português pode ser. Quer apontar algum nome? Não tenho nenhum nome. Acho que Portugal tem capacidade de encontrar, como já encontrou, noutras circunstâncias, gente muito competente para essa função. Neste momento, da minha parte, não tenho nenhuma sugestão. Manel? Um irlandês ou um austríaco, ou eu preferia um irlandês ou um austríaco, porque os austríacos têm posições muitas vezes antagónicas àquilo que é a posição da NATO. Eu diria até São falsamente neutros. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Não o diria melhor. Provavelmente um sueco, mas a Suécia e a Finlândia finalmente entraram na NATO e, portanto, fica a Irlanda de fora para já. Veremos quem ganha este campeonato do mundo, então. Seria muito interessante. Obrigado. Fica por aqui mais um episódio do Escala Global, o programa de análise internacional da Renascença, sempre à quinta-feira. Contámos hoje com Margarida Marques, antiga eurodeputada pelo PS. Foi uma análise complementada pelo nosso comentador residente, Manuel Poeixo Torres. Contámos com o apoio do Rui Glória e da Beatriz Bartel Garcia no som, do Gonçalo Costa no vídeo. Eu sou o Alexandre Abrantes Neves e o Escala Global volta para a semana. Até lá.